estamos numa montanha. Uma montanha. Quem foi que subiu a uma alta montanha? Foi Moisés. Só que Moisés, ele sobe numa alta montanha sozinho. Agora Jesus é diferente. Nós temos acesso ao verdadeiro Deus. Antigamente só Jesus, somente Moisés tinha procuração para falar com Deus. Agora todos nós temos acesso ao verdadeiro Deus, Jesus. E aqui Jesus vai fazer seus ensinamentos. Neste local, Jesus vai lhe receber do jeito que você é. Com problema, sem problema, faltando uma perna, faltando um olho. Para Jesus isso não interessa. Para Jesus, Ele te ama do jeito que você é. Amém. O que ocorre antes de Jesus, as pessoas eram discriminadas. A partir de agora do verdadeiro Deus, você não é mais discriminado. Pessoal, exatamente aqui onde nós estamos, nada é coincidência, tudo é providência. Eu estava com um grupo, mais ou menos 10 anos atrás, mas era de noite, não tinha essa cobertura, e um anjo apareceu para o grupo. Tudo arrepiado até hoje. Então o local tem muita espiritualidade, sim. Que Deus continue abençoando todos nós, em nome de Jesus. O senhor pode falar, pastor? Amém, queridos, mais uma vez a paz do Senhor para todos. Amém. Eu queria ler um texto, um versículo na realidade, porque o Sermão do Monte é longo. Mateus, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximando dele os seus discípulos, versículo 2, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo, reticências. Pai, te louvamos. Aleluia. E mais uma vez, Senhor, a tua palavra fala no nosso Obrigado, coração. meu Deus. Esta feliz manhã, Senhor. Obrigado. Amém. Podem sentar, queridos. Queridos, esse texto me chama muito a atenção, porque eu li em Mateus propositadamente, porque no Evangelho de Mateus, que é justamente o Evangelho, um dos Evangelhos, um dos livros que relata a vida de Jesus, Mateus é o Evangelho que tem o maior relato do Sermão do Monte, né? O Monte das Oliveiras, que é o capítulo 5, 6 e 7. E nesse Sermão do Monte, eu acho interessante que ele já começa dizendo que Jesus, vendo a multidão. Então a gente vê a sensibilidade de Cristo, né? Ele via a multidão, ele percebia a multidão, ele sobe o monte e ele começa a ensinar. Outro detalhe, Mateus ele apresenta Jesus principalmente como Messias. Mateus ele é escrito para os judeus, enquanto que Marcos é escrito para os romanos, Lucas é escrito para os gregos, e João para a igreja, né, já estabelecida há mais de 50 anos na época que João escreve. Mateus ele escreve para um público judeu, justamente para um público dessa cultura judaica. E quando Mateus escreve, no seu evangelho existem 5 grandes discursos. Interessante que ele fez a menção de Moisés, né? Me parece que Mateus tinha mais ou menos essa perspectiva de fazer essa relação entre os escritos de Moisés e o seu evangelho. Porque Moisés escreve o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Mateus, no seu evangelho, ele faz 5 narrativas, 5 discursos. Narrativa, discurso. Narrativa, discurso. Parece que justamente para fazer esse paralelo com o escrito de Moisés. E aí, quando nós lemos esse Sermão do Monte, Jesus ele não vai desfazer da lei de Moisés. Pelo contrário, ele diz que veio para cumprir. Versículo 17 vai dizer isso. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então Jesus ele reafirma a lei de Moisés. Em momento nenhum Jesus está desconstruindo o Antigo Testamento. Não há aí uma desconstrução do Antigo Pacto de forma alguma. Jesus reafirma a lei de Moisés, mas Jesus, ele, podemos dizer assim, ele amplia a interpretação. O Sermão do Monte, ele tem um nível ético de conduta cristã muito superior aos 10 mandamentos.
Os 10 mandamentos é pesado, né? A lei de Moisés é pesada. Aquilo que Jesus fala é um nível ético muito superior, que não é para a gente ler para ser salvo. Quando nós lemos é porque já somos salvos. E, obviamente, temos que viver essa perspectiva aqui. Outra coisa, Mateus apresenta Jesus como o rei. Se ele escreve para os judeus esperavam o Messias, o rei, o prometido, o Messias prometido. Então Mateus ele vai apresentar Jesus como rei. E ali ele chama os súditos do seu reino e estabelece os padrões éticos para os súditos desse reino, que é justamente o Sermão do Monte. Mas aí, como já foi dito aqui, eu estou tentando suprimir o máximo possível. Nos primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 12, ele dá as bem-aventuranças. Detalhe, Sermão do Monte fala de felicidade. Bem-aventurado, quando Jesus diz bem-aventurado, quer dizer, ó como é feliz, ó quão feliz. Glória a Deus. E ele diz várias bem-aventuranças, ó quão felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ó quão felizes os que choram, porque serão consolados. Ó quão felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Gente, o Evangelho, a mensagem de Cristo, é uma mensagem de felicidade. A proposta de Deus para aqueles que o seguem, para os seus discípulos, para nós, a mensagem de Deus para mim e para você hoje aqui no Monte das Oliveiras, é que eu tenho um projeto, diz o Senhor, de alegria, de prazer, de felicidade para você. Aleluia. Glória a Deus. Ora, é o início do Sermão do Monte. Vamos para o início do livro de Moisés? Vamos para o começo de Moisés. O primeiro discurso de Moisés está lá em Gênesis. Deus criou o homem, Adão e Eva, e Deus cria Adão e Eva e coloca onde? No Éden. A palavra Éden quer dizer lugar de prazer, lugar de delícia, lugar de felicidade. Então, o propósito de Deus lá, ao criar o homem, Moisés redigindo, é colocar Adão e Eva num lugar de felicidade, num lugar de prazer. Aí Mateus faz questão de dizer, quando Jesus chama os seus discípulos e leva para o discurso, ele diz, ó quão feliz, ou seja, está de pé. O meu projeto de fazer o homem feliz está de pé. Aleluia. Glória a Adão Deus. pecou, Adão caiu, Adão transgrediu, mas o segundo Adão foi enviado por Deus para restaurar aquilo que Adão havia desconstruído por meio do pecado e por ter cedido à tentação. E aí Jesus fala quão feliz, quão feliz, quão feliz. Detalhe, já para concluir, porque já o tempo está em cima, é que toda a perspectiva de felicidade de Jesus, ela se contrapõe ao do mundo. Você não vai ver, quando fala aqui de feliz, é alguém que é realizado, quão realizado, né? Hoje usa muito essa palavra qualidade de vida, né? Mente saudável, alma saudável, corpo saudável, feliz, bem-aventurado, ó quão feliz. Ele tira uma perspectiva, ele não diz, ó quão feliz aquele que tem muito dinheiro, não quer dizer com isso que tem muito dinheiro, é errado, entendam? Mas veja a perspectiva do mundo, fama, riqueza, luxúria e etc e tal. Jesus não faz nenhuma menção disso, pelo contrário, bem-aventurado, só o comecinho, versículo 3, bem-aventurado o pobre de espírito. Pobre de espírito aqui não é a pessoa que se autodeprecia, mas o pobre de espírito aqui é aquela pessoa que reconhece o quão é dependente de Deus. O quanto depende de Deus. E quanto o mundo tem uma perspectiva de arrogância, de soberba, de orgulho, de altivez, Jesus disse, nada disso traz felicidade. Bora voltar ao paralelo com Moisés? Qual era a perspectiva de felicidade de Deus? Adão, Eva, fica aqui. Fica no Éden, me obedece, se submeta, seja pobre de espírito, e você vai estar aqui no Éden. Aí o que Adão faz? Concupiscência da carne, dos olhos e da vida. Ah não, olha, se tu comer desse fruto, tu vai conhecer o bem e o mal, e tu vai ser igual a Deus. Olha aí a arrogância, olha aí a perspectiva de Satanás. Eu vou ser feliz, eu vou estar numa condição melhor do que a que eu estou hoje. Deus me fez assim, me deu o Éden, mas ainda não é o tudo, tem algo melhor. Não, aprenda uma coisa, não existe nada melhor do que o dom de Deus. Glória a Deus. Deus lhe deu uma coisa, olha, isso aqui é seu, é bom, ninguém fará melhor. Mas Adão pensou que poderia ser melhor.
Adão pensou que poderia ser mais feliz e aí ele quebrou a cara. Aí Jesus vem, reconstrói tudo e diz, olha, feliz é aquele que é humilde de espírito. É aquele que não busca os seus próprios interesses. Não, é aquele que é humilde de espírito porque eles verão o reino de Deus. Então que Deus nessa manhã feliz nos abençoe. Que o propósito de Deus de nos fazer feliz está de Glória a Deus. Felicidade é isso, é estar aqui na presença de Deus, sabendo que Ele tem um projeto tremendo para a nossa vida, um projeto de delícias, de alegria. Adão falhou, Adão caiu, sofremos as consequências do pecado, mas Jesus diz que Ele veio trazer a verdadeira alegria. Eu vim trazer vida e vida com abundância. Nesse lugar aqui, né, nesse monte aqui das oliveiras, Jesus trouxe essa nova perspectiva, essa nova visão de reino, essa visão de reino que mostra privilégios e ao mesmo tempo que todo privilégio traz responsabilidade. Jesus mostra isso, o quão feliz é aquele que faz parte do seu reino, mas ele nos dá também, na continuidade do texto, que eu não vou mencionar, compromissos, comprometimentos, porque ele finaliza, terminar agora, no Evangelho de Mateus ainda, capítulo 7, final do Sermão do Monte, ele vai dizer o seguinte, olha, ele conta uma pequena parábola. Tinha 2 homens, todos os homens construíram casa, um construiu sobre a rocha, outro construiu sobre a areia. Aí ele vai dizer, veio a chuva, desceu, bateu com aquelas casas, e aquela que bateu sobre, que estava construída sobre a areia, derrubou a casa. A casa de Adão foi derrubada. Mas alguém veio, também veio a chuva, e bateu sobre uma casa que estava sobre a rocha. E essa rocha é Cristo. Eu e você, o tabernáculo de Deus, a casa de Deus, que está em Cristo. A chuva vem, a tempestade vem, mas eu e você permanecem de pé. Oh, aleluia. E Jesus termina dizendo o seguinte, olha, aquele que caiu, aquela chuva que bateu, que caiu, foi que ouviu a minha voz e não entendeu, não absorveu, ele foi altivo de espírito e a casa dele caiu. Mas aquele que ouviu e que obedeceu, que foi humilde de espírito, a casa dele ficou de pé. Aleluia. Eu comparo o homem prudente. E eu creio que aqui há homens e mulheres prudentes que escolheu a melhor parte, que escolheu dizer, Senhor, estou aqui no teu monte para ouvir a tua voz. Eu sou falho, sou pequeno, sou pecador, mas eu quero estar de pé na tua presença, não fundamentado nos meus objetivos, nem nas minhas metas, nem nos meus próprios sonhos, mas no teu projeto, no teu sonho, nos teus planos para a minha vida. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Quando ele desce, lá, desculpa, eu falei o capítulo 7, mas é o finalzinho do capítulo 7, quando ele desce no versículo 28, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Porquanto ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Que Deus nos ajude e que a gente continue, irmãos, todo dia se admirando de Cristo. Admirando a sua palavra, admirando a sua mensagem. É ela que nos leva para frente para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos agradecer por esta palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Pastor Jair. Aleluia. Agradeça. Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. obrigado por uma manhã tão abençoada. Obrigado, privilégio. Graças te damos pela tua bendita palavra. Filho que ministrou uma palavra, tomando como base, Senhor, uma mensagem que tu proferisse aqui neste momento. E te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o mesmo. Quando a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E podemos comprovar isso em nossa própria vida. Pai, obrigado por ter chegado até aqui. E como diz a tua palavra, foi o Senhor quem fez isto. E é coisa maravilhosa a tua história. Assim, Senhor, a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Pastor Abraão.
Bênção de Deus. Liberados para as fotos. Tira a foto agora. Cada um de ouvir aqui uma reflexão do nosso pastor Abraão.